Bora, gente! Sociologia, capítulo 15, parte 1. A sociologia no Brasil e a sociologia contemporânea. A gente pega da página 302 a 314. Quando a gente começa a falar sobre a sociologia no Brasil e a sociologia contemporânea, esse capítulo ele começa primeiro dando aqui a abordagem do que seria a sociologia. A gente entende e compreende a sociologia como realmente uma ciência que trabalha com dados que vão ser de quantidade, qualidade, com razão, com dados também empíricos, tá? Em base de documentos também, de situações ocorridas. Antropologicamente falando, a sociologia ela é uma ciência que observa o homem e o seu comportamento social. E aí essa sociologia no Brasil, ela vai pautar aqui, esse capítulo, ele vai pautar a geração de 30 especificamente, que vai começar a dar uma reestruturação de um pensamento do que seria o povo brasileiro. Tá? E no que tange a construção social do Brasil, isso a gente já vê na história, tá bom? E a gente já vê também em geopolítica, para a gente compreender, né, desde o processo de colonização e tal. E aqui a gente vai citar muito superficialmente, porque esse material histórico a gente vê em outra disciplina, que é a história, tá? E essa leitura de uma geografia mais política e tal, a gente também vê em geopolítica. Então a gente vai fazer uma leitura sociológica dessa condição da própria estruturação da sociologia no Brasil, né, de como ela veio se estabelecendo, qual é a leitura que se faz do povo brasileiro, né, dessa concepção de estrutura e como que ela é no momento contemporâneo, né, como que a gente compreende essas condições contemporâneas. Mesmo sendo uma sociologia no Brasil, hoje, na contemporaneidade, como o mundo é now para agora, né, como a gente é um mundo globalizado, nós também sofremos influências de outras localidades. Então, a gente vai entender esse processo. E para a gente compreender melhor, a gente vai entender que a sociologia é a ciência que tem como objeto de estudo a sociedade, sua organização social e os processos que interligam os indivíduos em grupos, instituições e associações a fim de manter ou alterar as relações de poder nela existentes. Então, a gente vai entender como que a sociologia é a ciência que tem o objeto de estudo a sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a gente não fala de um indivíduo sozinho, a gente fala desse indivíduo agrupado. E esse indivíduo agrupado, em contrapartida, ele também é subjetividade. E por subjetividade nós vamos nos agrupar em subgrupos. Então, esse também é um olhar da sociologia. E aí a gente vai entender como que a gente compreende o surgimento das ciências sociais no Brasil. Como objeto de estudo da sociologia é a sociedade, como ela se organiza em grupos e instituições, só que para ter grupos e instituições, a gente entende que precisa de indivíduos, e indivíduos na sua subjetividade, a gente tem uma citação da página 302 que fala: musical, agregador, piadista, solidário, alegre, espontâneo, como nenhum outro povo. Eis algumas das características atribuídas ao brasileiro pelo turista de primeira viagem. Mas será que podemos fazer tantas generalizações? Essa formação sociológica brasileira é normal, é natural ser musical, agregador, piadista, solidário, tantos outros adjetivos, colocando essa espontaneidade do brasileiro, por assim dizer, sendo dele próprio, ou seria uma construção ou uma constituição de formação dessa característica e estrutura desse povo? E aí, para a gente poder entender melhor esse surgimento das ciências sociais no Brasil, é olhar esse homem nacional,
a sua construção desde o processo, né, civilizatório, de colonização, de compreensão, entendendo essa condição de miscigenar, né, de miscigenação, que ela pauta do homem branco, do negro e do índio. E aí a gente tem toda essa construção, não só no processo de miscigenação, mas num processo de várias culturas. E aí a gente vai entender o processo de pluralização cultural, entendendo e compreendendo quem é o brasileiro. E a gente tem alguns autores que citam, né, e versam sobre isso. Bom, é difícil dar uma cara, uma identidade ao brasileiro. Então, quem é o brasileiro? O brasileiro é isso, ele é só isso. É muito difícil você determinar o brasileiro como algo que é só no Brasil, no Brasil só fazem isso. Não, não há uma identidade única, embora sejamos indivíduos, vivemos numa pluralidade, somos plurais, porém somos indivíduos e dentro de nós temos a nossa subjetividade. E ainda assim, enquanto nação, nós temos uma dificuldade de ter uma identidade própria. Embora esses adjetivos aqui, citados, relacionados a nós, para um turista de primeira viagem, musical, agregador, piadista, seja fácil de falar e citar quem está de fora, né? Falando sobre nós, mas quando nós mesmos temos que falar da nossa identidade, nós somos um emaranhado de multiformas, né, de identitárias, por assim dizer. Ao brasileiro, muitos tentaram fazê-lo, várias intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, procuraram traçar as suas origens na tentativa de entendê-lo por um perfil. Porém, a variedade regional é tão grande que é quase impossível atribuir ao povo características gerais e definitivas. O surgimento da sociologia no Brasil, enquanto ciência, ocorre em meios dos anos 30, e aí é a geração de 30, que é essa geração que já vai fazer uma releitura de todo o histórico social brasileiro, inclusive nessa condição de miscigenação. Em 1932, é criada a Escola Paulista de Sociologia e Política e em 1934 a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, criando a base teórica nacional do que se faz um estudo tanto antropológico da própria sociedade, quanto desses agrupamentos sociais e como que eles se emaranham e como que eles se ordenam, inclusive nas questões políticas, né? Essa é uma condição de se compreender esse estado, né? essa condição política e social, construção, né? A partir de 1930, a cultura miscigenada começa a ser vista como representação oficial da nação brasileira, desprezando a ideia de que a mestiçagem seria uma vergonha nacional. Vou abrir um parêntese aqui para a gente falar da cultura miscigenada e da mestiçagem enquanto vergonha nacional. Mais para frente, a gente vai entender quem são os autores que vão falar sobre isso. Por um lado, por conta do Brasil ter essa condição de miscigenação do branco, do negro e do índio, para fora é mal visto no sentido de que nós não somos puros. Essa é a concepção. Na cultura da miscigenação, ele já entra, os que vão falar a favor da miscigenação vão dizer o seguinte: há uma naturalidade dessa miscigenação e por isso há uma cultura de que não é tão ruim assim a gente ser mestiço. Haja vista a pluralidade de culturas outras que no emaranhado nos permite ser miscigenados como somos. Romantizando
a cultura da miscigenação, da mestiçagem, que não foi feita somente por amor. Ela fora feita por estupro, por o patriarcado. Então, há uma vertente, existem duas vertentes para se pensar toda essa construção do que seria essa mestiçagem. Então, a partir de 30, a cultura miscigenada começa a ser vista como representação oficial da nação brasileira. Pode, então, colocar como seria uma identidade? Pode. Está colocando ali, então, o Brasil é mestiço mesmo, é isso aí, não é tão ruim, né? Só que a gente entende que isso seria para, entre muitas aspas, para que eu mascare uma ideia do que seria a centralidade dessa mestiçagem, o porquê que ela existiu, né? Não estou dizendo que não tenha tido amor em algum momento, mas na grande maioria sabemos o motivo, o porquê o brasileiro é tão mestiço, né? E a gente vê isso em história e tudo mais. A miscigenação ou mestiçagem consiste na mistura de etnias, né? Assim, mestiços são aqueles que não são descendentes de uma única origem. Essas pessoas possuem características de cada uma das etnias de qual descendem. Olhar a miscigenação por cultura, a miscigenação aqui por etnia e o termo raça, academicamente não é mais utilizado, biologicamente a raça é única, é humana. Então, academicamente falando, a gente não utiliza o termo raça. E quem for versar sobre o termo raça tem que se colocar entre muitas aspas, porque não é um termo mais utilizado para falar de miscigenação ou para falar dessa questão de mestiçagem, é a mesma coisa. Mas a gente entende que essa condição de etnia, essa mistura de etnia, ela não ocorre no Brasil só de uma maneira muito romântica. A gente sabe que essa condição, ela tem N outras estruturas, inclusive de estupro, né? de racismo e por aí vai. Bom, a geração de 30. Como é que seria essa geração de 30 para se entender esse processo de sociologia no Brasil? Da intelectualidade brasileira, da chamada geração de 30, devemos destacar, entre outros, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. Essa galera, o Sérgio Buarque de Holanda, ele já entra num processo posterior à geração de 30, mas é influenciado também por todas essas concepções. Tanto em filosofia quanto em sociologia, a gente sempre volta no processo de abstração. As datas, elas são extremamente importantes, mas a gente sempre vai entender que autores bebem de fontes de outros autores. E na concepção histórica e concepção sociológica, é exatamente o que acontece. Eu faço uma releitura das leituras que a gente compreende. Então, outros autores irão versar sobre como se forma ou formou-se uma identidade, entre aspas, uma identidade brasileira. Cada um segundo sua própria maneira de ler o Brasil, segundo sua composição social, cultural e política. Então, essas são as condições, né, para a gente poder entender esse processo da geração de 30, ok? Bom, o Gilberto Freire, a gente vai falar de 2 caras, e aí a parte 2 a gente vai falar de mais 2 caras, e aí a gente fecha a concepção contemporânea para que a gente possa entender essa releitura, né, dessa condição sociológica brasileira. O Gilberto Freire, de 1900 a 1987, foi um dos mais importantes sociólogos do Brasil, tendo construído uma obra inteiramente dedicada à análise das relações sociais no período colonial brasileiro e como essas relações contribuíram para a formação do povo brasileiro do século XX. Então, o Gilberto Freire, ele traz para a gente uma análise das relações sociais
no período colonial brasileiro. Então, o Brasil enquanto colônia, como que se estruturou para que se influenciasse hoje o século do século XX até o que a gente está vivendo hoje, de certa forma, século XXI. Seu destaque deu-se por defender uma teoria de que a miscigenação formaria uma população melhor e mais forte, ao contrário do que pensavam as teorias etnocêntricas. As teorias etnocêntricas são aquelas que dizem que seu povo, só esse grupo, apartado de qualquer outro, é melhor do que os outros que não estão ali. O Gilberto Freire, ele vai dizer que essa mistura de etnias, ela é benéfica. E aí, muitos historiadores e muitos sociólogos caem de pau em cima disso, né? E com toda razão, porque não tem só um lado romântico da história da miscigenação, embora seja um fato nacional, a duras penas, horrível por assim dizer, mas é um fato que eu não posso voltar atrás. Agora, eu posso mudar todas as nossas concepções de pensamento, trabalhando o que a gente vai falar sobre racismo na contemporaneidade, que é a parte 2. Bom, vamos ler o material dele. Vamos lá. Seu destaque deu-se por defender uma teoria de que a miscigenação formaria uma população melhor e mais forte, ao contrário do que se pensavam as teorias etnocêntricas. E higienistas e eugênicas. O movimento eugenista é um movimento social baseado nas teorias de eugenia, ou o objetivo é melhorar a raça humana. Reivindica melhorar as características genéticas de populações humanas através da mistura seletiva de pessoas e esterilização. Esterilizar aqui é limpar, tá? Essas medidas higienistas e eugênicas é de apurar uma raça. Raça, entre aspas, é etnia. E aí, quanto mais eu vou aprimorando a miscigenação, mais eu vou clareando, por assim dizer, o Brasil, por assim dizer, a sociedade, por assim dizer, a individualidade. E, por um lado, isso acontece e, de certa forma, fora introjetado no pensamento nacional de que quanto mais miscigenado eu for, mais eu vou limpando, eu vou embranquecendo. Esse é um projeto de embranquecimento da população negra. E é um processo a se pensar. Né? Há um processo de se discutir sobre a questão, até mesmo na própria faculdade, quando vocês estiverem lá, vocês vão ter a oportunidade de ver sobre o panafricanismo, que é essa reestruturação do negro em todo o território, né, mundial, não só na questão do Brasil. Mas há uma concepção de se pensar que o negro é um antimodelo. Que seria esse antimodelo? O que não era o branco. Então, o que eu faço com esse negro? Eu vou negro e índio também, tá, gente? E o que a gente faz? Vem esbranqueando, né? Embranquecendo, por assim dizer, a condição social territorial brasileira. Enquanto era comum na época pensar que deveria haver uma pureza racial, Freire caminha na contramão, dizendo que a miscigenação é positiva. Essa mistura é positiva. Para ele é isso, que de certa forma ocorre e vai esbranquiçar, de certa forma, né? No entanto, a sua obra, apesar de ter uma base antirracista, contribuiu para as críticas dos movimentos antirracistas por ter formulado uma espécie de mito da democracia racial no Brasil colonial e no Brasil republicano, apontando a miscigenação como fundamento para essa ideologia. Esse mito da democracia racial no Brasil colonial, ele é exatamente o que a gente está falando sobre essa questão de embranquecimento da população. Não existe, existe uma democracia racial. Não existe. São Paulo agora, semana passada, tivemos um caso
do policial e tal. Tivemos lá fora nos Estados Unidos mais casos e casos que a gente vê de toda uma opressão em cima da população negra. Então, há realmente uma democracia racial? Então, nós vamos entender todo esse pensamento aqui e refazer a ideia de é um mito essa democracia racial no Brasil colonial. Veja, Brasil colonial e de onde que a gente está falando hoje, século XXI, e nós ainda temos introjetados em nossos pensamentos ideias ainda racistas, ok? Miscigenados não tem para onde correr, já somos, ninguém é puro, tá? Dorme com essa que você não é branco, purinho, lindo, maravilhoso. Não é. Tá no Brasil, tem todas as suas raízes, a gente vai ter assim. Dificilmente a gente vai encontrar. E no Brasil republicano apontando a miscigenação como fundamento para essa ideologia. A ideia do relativismo cultural, quanto à mistura de etnias como qualidade de cultura brasileira, para ele essa mistura é um equilíbrio do antimodelo. Que seria esse antimodelo, como a gente acabou de colocar? As raças não brancas, hoje entendidas por etnia. Academicamente falando, não falamos mais raça, entendemos por etnia. O que é o antimodelo? Geralmente a gente lê muito isso na academia. O antimodelo seria o negro. Essa fala antimodelo, ela é racista, segregatória e ela não deverá ser usada. Ela só pode ser usada, empregada nas concepções literárias, quando a gente está citando e versando autores. Mas essa fala precisa ser extirpada, mitigada, dissolvida, sei lá, enfiada em algum lugar, porque ela não existe, tá? Essa condição de antimodelo, porque não há um modelo especificamente, tá? E principalmente quando a gente fala de que nós temos uma sociedade miscigenada. Então, não tem essa questão de antimodelo, tá? Não tem um modelo propriamente específico, não há um modelo. Há modelos, no plural. Então, a obra Casagrande Senzala, dele, foi a mais difundida de Gilberto Freire, sendo traduzida para mais de 10 idiomas e escrita no livro. A escrita do livro iniciou-se no momento em que o autor exilou-se em Portugal por conta da divergência política com o governo de Getúlio Vargas, que chegou ao poder com o golpe de 30. Bom, o Gilberto Freire, quando ele versa sobre Casagrande Senzala, é uma obra muito densa, uma obra difícil, e ela traz aspectos de que o modelo da Casa Grande Senzala, que seria a Casa Grande? Do senhor, do cara que tem muita grana, né? Enfim, e a Senzala, seus escravos. Esse modelo Casa Grande Senzala, ele permeia no Brasil até hoje. E aí como ele versa sobre isso na década de 30, exatamente essa condição. E quem mantinha a Casa Grande? O pater, né? O pai, a figura do patriarcado, a figura do pater poder, a figura do pai. E que essa figura pater, ela é estruturada no Brasil. E querendo ou não, ele está falando década de 30, tá? E hoje, em 2020, a gente ainda entende, concebe, lamentavelmente, a gente ainda consegue conceber isso, né? Não é conceber de aceitação, mas de entender, não me expressei mal, de entender que nós ainda vivemos uma condição de pater, né? Desse patriarcado, dessa condição ainda de Casa Grande e Senzala. Posso colocar isso numa condição até de uma releitura marxista para entender as condições de base de classe e as classes superiores, não, a classe trabalhadora com a classe burguesa? Posso até colocar, e tem um autor que vai versar sobre isso. E Casa Grande Senzala não é só apenas essa condição do patriarcado, mas o que esse patriarcado ele vai dar de resquícios à própria estrutura social, né, dessa condição do brasileiro. E aí ele vai versar sobre essas dificuldades que
que na verdade para ele não é uma dificuldade, era uma naturalidade. O cara que tem grana, que é o senhor, que é o cara da casa grande, manda em todos os territórios dele, inclusive na esposa, nos filhos, nas relações de poder, nas relações com os seus escravos, e que isso vai estar entre meios nas esferas públicas e privadas, inclusive resvalando na política, essa condição de Casa Grande e Senzala. A obra é densa, mas assim, tem muitas coisas que a gente consegue conceber. Vou parar de falar a palavra conceber, porque parece que a gente está aceitando. Mas a gente consegue compreender uma releitura até do coronelismo, né? Você sabe com quem você está falando? O meu pai é o dono da Casa Grande, né? Está introjetado no seio da própria sociedade. Quando alguém ascende mais um pouquinho, você sabe com quem você está falando? Né? E em contrapartida, sociólogos, né, que já pensam diferentes, me fugiu agora o nome da pessoa, do sociólogo que é, eu não sei se ele é norte-americano, ele fala que lá fora a gente tem uma outra concepção de pensamento, né? Não é você sabe com quem você está falando, a pergunta é quem é você para falar assim comigo, né? Numa autovalorização de si, né? E aí é uma outra concepção, mas para a gente poder entender esse processo. Bom, entendemos o Gilberto Freire com a obra Casa Grande e Senzala. Ele era a favor dessa miscigenação. Essa miscigenação para ele não foi tão ruim, pelo contrário, foi benéfica. Ele está falando disso. Ele é ovacionado também lá em Portugal, porque ele dá aquela meio que bajulada, né, na colonização portuguesa, ganha prêmios e tudo, mas é um caso a se pensar. Gilberto Freire vai deixar para a gente várias outras informações nessa própria obra Casa Grande e Senzala, que vai expandindo, inclusive na condição de 30, né, na sociedade de 30, que eu consigo ver em 2020 e acho que enquanto a gente não mudar concepções sociopolíticas, históricas e concepções pessoais de quem você é, né, numa identidade não só do Brasil, mas uma identidade subjetiva. Eu sou, né? Quem eu me encontro, como eu me encontro, quem eu realmente me represento. Mas isso é uma construção muito pessoal e tudo mais. Mas vamos sair daqui. A gente agora vai olhar o Caio Prado Júnior, para a gente terminar esse primeiro momento e a gente poder avançar para a próxima aula. Outro autor é o Caio Prado Júnior. 1907 a 1990. Foi um escritor, historiador, político, sociólogo, economista, filósofo e editor de livros brasileiro. Considerado um dos principais pensadores sobre a formação da sociedade brasileira e contemporânea. Formou-se em Direito e dedicou-se a entender como o Brasil tornou-se o país que era do século XX. Que eu acho que a gente não mudou muita coisa, não, né? A gente ainda tem muita água para passar embaixo da ponte chamada Brasil, a gente tem muito que se organizar ainda. Suas obras se destacam no sentido da colonização do Brasil, essa colonização que fora de exploração. A isso daria as dificuldades do Brasil contemporâneo. Então, por sermos explorados, é por isso que a gente tem o Brasil que a gente tem hoje, tá? E ele estava falando do século XX, século passado, né? A gente já está bem avançado e a gente percebe que pouca coisa veio mudando. O pensador brasileiro é considerado um dos maiores intérpretes do Brasil. Intérpretes do Brasil são historiadores e sociólogos que, a partir do século XX, dedicaram-se a compreender a complexa formação histórica e social do país. Com a leitura embasada pelo materialismo histórico e dialético de Marx, Caio Prado Júnior realizou uma verdadeira revisão no curso histórico brasileiro, estabelecendo os pontos do período colonial que moldaram o Brasil contemporâneo. Apesar da influência das ideias de Marx, o pensador, historiador e sociólogo é completamente original, pois observa no Brasil uma colonização de exploração e o trabalho escravo altamente lucrativo. Bom, vamos fazer uma análise rápida aqui. O que o Caio Prado Júnior fala a partir da colonização de exploração no Brasil, com o pensamento
que ele traz das fontes do materialismo histórico de Marx. Bom, materialismo histórico de Marx, né? O Marx vai falar sobre a luta de classes, ele vai entender esse materialismo histórico e dialético nessa importância, que era o que Hegel já falava, que havia uma importância nessa dialética do senhor e do escravo, mas só uma parte podia saber dessa dialética, dessa importância, desse diálogo e dessa importância. O Marx bebe das fontes hegelianas, mas ele cria sua base, sua forma de pensar, que seria esse materialismo histórico e dialético, e ele fala que há uma exploração nessa concepção de classes, né? De classes dominantes com as classes dominadas. O Caio Prado Júnior, ele vai falar assim: esse materialismo histórico dialético de Marx, ele acontece no Brasil e tem um motivo disso acontecer, que é por conta da nossa colonização, que fora de exploração, né? Então, e ele avança na sua forma e maneira de pensar e de versar e de discutir a sociedade, que quanto mais as classes dominantes, que aí tem uma visão ainda do próprio Gilberto Freire, do Casagrande e Senzala, da obra Casagrande e Senzala, que essa concepção do pátria, do poder, do patriarcado, do dono da Casa Grande, que manda em todo o seu entorno, o Caio Prado Júnior, ele vai falar, é essa condição que se instaura no Brasil do século XX. Né? É essa condição que se instala no Brasil. E ela começa com essa condição de colonização, de exploração. E ele fala que o Brasil ele não vai avançar para a abolição da escravatura tão rápido como os outros países fizeram, porque cria-se uma cultura da Casa Grande e da Senzala. Que seria isso? Uma cultura de domínio. Casa Grande domina a Senzala. E essa cultura, ela é a cultura escravocrata, ela é altamente lucrativa. Então, essa colonização de exploração, ela vai desde quando tomaram as terras dos nossos índios até nós colonizarmos vou usar um termo que Foucault utiliza, que é docilizar esse corpo, né? O corpo brasileiro é um corpo docilizado, que outro autor, na próxima estou dando spoiler, vai falar que há uma cordialidade, usar o coração, as emoções para se trabalhar em cima disso. Então, o Caio Prado Júnior, ele até entende essa concepção da Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, mas ele, a partir do pensamento do materialismo histórico de Marx, compreende que, pela colonização de exploração que tivemos, continua-se tendo a ideia da Casa Grande dominando a Senzala. Logo, essa necessidade de colonizar e explorar, inclusive na concepção de escravo, que é altamente lucrativa. E aí, muita gente enriqueceu em prol disso também. Bom, galera, a gente fica por aqui. A próxima a gente vai fazer o capítulo 2 e a gente encerra. Beijo!